é um mentiroso farsante, quanto mais, na cara de pau, um dia desse, ele veio dizer duas asneiras sobre a questão do pseudo-golpe. A primeira, Bolsonaro não deu golpe porque os militares não deixaram. Rapaz, o cara tem que ser muito cínico para falar uma asneira dessa. Vai ler o depoimento do ex-comandante do Exército à Polícia Federal, 8 horas de depoimento. Nenhum deles tem a palavra golpe. Você sabe quem inventou minuta de golpe? A jornalista da Globo, a imprensa oficial de Alexandre de Moraes. Eu desafio a Polícia Federal, o Procurador-Geral da República, Alexandre de Moraes, cadê a minuta de golpe? Não existe. O que Bolsonaro sugeriu, uma hipótese de GLO, que eu já citei aqui, garantia da lei da ordem, artigo 142, senhores ministros do STF, o povo é o supremo poder. Não brinquem com o povo pacífico. Não brinquem com o povo pacífico. A medida do povo brasileiro está se inchando de tanta covardia, maldade e injustiça. Se os senhores pensam que vão prender Bolsonaro, eu sou de paz. Sou aguerrido na fala, mas eu sou de paz. Olha onde os senhores vão querer levar o Brasil. Se essas pessoas continuarem com essa vergonha de condenação injusta, e se os senhores prenderem Bolsonaro, o que é que pode acontecer no Brasil? E eu não posso esquecer de falar General Braga Neto. Sabe que ele está preso? Porque Alexandre de Moraes diz que ele estava tentando obstruir o processo. Um general condecorado no exterior, com ficha limpa. Eu não vou me calar aqui não. Cadê esses generais de 4 estrelas do alto comando do Exército? Cambada de frouxo, cambada de covardes, cambada de omissos. Vocês não honram a farda que vestem. Não é para dar golpe não, é para marcar posição. E o Senhor, Deus nos ensinou que nós devemos orar por cada autoridade, porque foi o Senhor que instituiu. E nós orávamos por todos os ministros do STF. Quantas vezes nós oramos pela senhora Viviane, esposa de Alexandre de Moraes, e pelos seus filhos. A Polícia Federal lançou hoje a Operação Timóteo, que investiga corrupção no pagamento de royalties de mineração para prefeituras. O pastor Silas Malafaia, um dos suspeitos, nega participar do esquema. O pastor Silas Malafaia se apresentou no fim da tarde na sede da Polícia Federal em São Paulo. Hoje cedo, ele foi procurado em sua residência no Rio de Janeiro por agentes da Polícia Federal para ser conduzido coercitivamente para depor na Operação Timóteo. O pastor está na capital paulista para a inauguração de templos da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 8 de abril de 2025. São 8 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo. O dono da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Silas Malafaia, entrou no mesmo caminho que o ex-deputado Daniel Silveira ao ameaçar o STF. Silas Malafaia nasceu no Rio em 14 de setembro de 1958. É pastor protestante e neopentecostal, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e televangelista graduado em psicologia e dono da editora Central Gospel, além de ser vice-presidente do Conselho Interdominicial de Ministros Evangélicos do Brasil, entidade que agrega cerca de 8 mil pastores de quase todas as denominações evangélicas brasileiras. Malafaia é bastante conhecido por sua atuação política e pelo discurso de ódio sobre temas como homossexualidade e aborto, bem como por defender a chamada teologia da prosperidade. Em 2002 e 2006, apoiou Lula nas suas campanhas vitoriosas à presidência
chegando a ser indicado a um conselho informal da Presidência da República. Em 2010, transitou para a oposição apoiando José Serra. Nas eleições de 2012, foi cabo eleitoral evangélico do candidato José Serra à Prefeitura de São Paulo e ajudou a eleger 24 prefeitos e 16 vereadores em 7 estados. Nas eleições de 2014, fez campanha para Aécio Neves à presidência. Em janeiro de 2013, a revista Forbes o classificou como o terceiro pastor mais rico do Brasil, com patrimônio estimado pela publicação em 150 milhões de dólares, que ele negou. No último domingo, na Avenida Paulista, Malafaia ameaçou o Supremo com uma suposta revolta do povo. Ele já foi alvo da Polícia Federal por relações com o crime organizado, mas escapou. Agora, ao lado de Michele Bolsonaro, como você viu, que fez um discurso ameaçador contra a família de Alexandre de Moraes, tornou-se alvo de preocupação por discursos que incitam a violência. Bom, como você viu, ele negou que o comandante do Exército tenha falado sobre o golpe de Bolsonaro. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e considere fazer uma doação para o blog da Cidadania. E o blog da Cidadania está lutando para sobreviver, para comprar novos equipamentos, para poder se manter. O que acontece? Eu não tenho uma grande estrutura, então eu fico repetindo alguns vídeos, pelo menos por uns 4, 5 dias, porque eu não posso fazer vídeo todo dia. Você já viu o vídeo? Pula, tem gente que não viu. Então eu peço a sua tolerância, a sua compreensão. Então é isso, minha amiga, meu amigo, eu quero mostrar algumas coisas para você. Lá em 2020, o Dória condenou o blogueiro aqui a indenizar o João Dória em 20 mil por publicação de fake news. A fake news é que um funcionário do Dória gastou dinheiro público numa casa de prostituição. Não foi do governo Dória, foi do governo Alckmin. Dória se aproveitou disso, tanto faz que era o governo Dória ou era o governo Alckmin. Não é? Então era o governo do Estado. Mas essa condenação de 20 mil eu recorri, e aí eu não sei como o Dória conseguiu aumentar isso para 50 mil, e eu não tenho conseguido pagar. Foi em 2010. Dizia o Instituto Census e o Instituto Vox Populi, diziam que Serra e Dilma estavam empatados. O Serra com 32,7% e a Dilma com 32,4%. A margem de erro da pesquisa era de 2,2%. Isso no dia 13 de abril. Sai a pesquisa Datafolha no dia 17 de abril e diz que o Serra tinha 10 pontos na frente da Dilma. Fui procurar 3 estatísticos, os 3 me disseram que tinha algo errado nessa pesquisa, que a diferença era muito grande por uma pesquisa só com 2 candidatos num período idêntico. Eu fui à Procuradoria-Geral Eleitoral, MSM era o movimento do Sem Mídia que eu fundei, era uma ONG. E eu representei a Procuradoria-Geral Eleitoral e a Procuradoria-Geral Eleitoral mandou a Polícia Federal abrir uma investigação. E aí, esse é o site vermelho do PCdoB, Vitória do Sem Mídia, Justiça e Polícia Federal investigarão as pesquisas. Sabe o que aconteceu? Olha só, alguns dias depois, o Datafolha convergiu para o resultado que o Census e o Vox Populi estavam dando lá atrás. Então vamos lá. Muito obrigado, senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. Aqui está o depoimento à Polícia Federal de Marco Antônio Freire Gomes, o comandante do Exército, no período em que Bolsonaro perdeu a eleição e pediu aos comandantes das 3 forças que dessem um golpe. E se você vem aqui na página 11 do depoimento de Freire Gomes, diz aqui, indagado, ou seja, o general foi perguntado se esteve no Palácio da Alvorada após o segundo turno das eleições presidenciais e em quais datas. Ele respondeu que sim, que se recordava que esteve em diversas vezes, e indagado se nas reuniões que participou no Palácio da Alvorada após o segundo turno das eleições presidenciais, o Bolsonaro
apresentou a hipótese de utilização da garantia da lei, a ordem e outros institutos jurídicos mais complexos, como a decretação do estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal para solucionar uma possível crise institucional, que ele nunca explicou, respondeu que se recorda de ter participado de reuniões no Palácio do Alvorada após o segundo turno das eleições, em que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou a hipótese de utilização de institutos jurídicos como o GLO, Estado de Defesa e Estado de Sítio em relação ao processo eleitoral, e que sempre deixou evidenciado ao Bolsonaro que o Exército não participaria da implementação desses institutos jurídicos visando reverter o processo eleitoral. Ponto. Palavra golpe, o Malafaia quer palavra golpe, tem um monte de vezes a palavra golpe. Golpe, 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 golpe. Tem muitas vezes a palavra golpe no depoimento do Freire Gomes. O fato é que o Malafaia, que já foi alvo de operação da PF por ceder as contas dele para lavagem de dinheiro, né? Aqui em 2016 ele foi conduzido coercitivamente, em 2017 ele foi indiciado por lavagem de dinheiro, né? Depois conseguiu escapar. No começo do ano passado, ele chamou a atenção das autoridades porque ele ia financiar sozinho aquele grande ato bolsonarista que foi em 25 de fevereiro de 2024, que reuniu 180 mil pessoas na Paulista. Aí ele viu que a coisa ia ficar esquisita para o lado dele, pulou fora e negou que ia pagar o evento. E não se sabe quem pagou, né? Aqui ele fez, pouco antes da manifestação, no dia 13 de março, alguns dias antes da manifestação do último domingo e da manifestação em Copacabana, ele fez a seguinte ameaça ao Alexandre de Moraes: não peço para matar, coloco nas mãos de Deus, diz Malafaia sobre Moraes. Veja só, se isso não é uma ameaça, o que é uma ameaça? E o Malafaia chamou os generais de frouxos, claro, para emparedar o Alexandre de Moraes. Está mais do que óbvio, né? Ele tenta intimidar o Supremo e, ao mesmo tempo, ele está chamando os militares para dar um golpe, que é exatamente o que fez o Daniel Silveira, né? Ele ainda criticou os dados da USP, chamou de farsa, dizendo que tinha 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista, onde não cabem nem 300 mil. O Bolsonaro diz concordar com a fala de Malafaia sobre generais frouxos, né, mostrando que ele também está querendo instigar os militares a fazer alguma coisa. Ele aposta na anarquia militar, ele quer dividir, provocar cisânia no Congresso. E esse apelo da Michele Bolsonaro ao Fux, que ela fez após aquela fala ameaçando a família do Moraes, que você acabou de ver, criou um mal-estar do Fux com os colegas. O Fux é um juiz estranho, é um juiz que realmente, na Lava Jato, ele tentou de todas as formas montar uma parceria com o Sérgio Moro, e ele está sempre do lado direito do espectro político. Foi ele que prometeu para o José Dirceu que se o Dirceu o ajudasse a ser indicado por STF, ele iria matar o processo Dirceu no peito, e ele tenta aí provocar a cisânia, não é? A divisão no STF, a Michele pedindo para o Fux para divergir da condenação de Bolsonaro, o que permitiria discurso ao bolsonarismo. O Bolsonaro, dizem alguns colunistas, que ele usa o Malafaia para falar o que quer, mas até que ponto não se sabe o quanto Malafaia usa o Bolsonaro para os seus objetivos. O fato é que o Malafaia está sendo visto como menos do que um pastor falastrão, alguém com planos e com projetos políticos, né? O ministro do STF reforçaram a união após o Malafaia tentar isolar o Alexandre de Moraes, e é por isso que a situação do Malafaia vai começar a esquentar. Inclusive o Alexandre de Moraes já sinalizou para onde ele acha que o país está indo, né? Ele disse que se os nazistas tivessem o X na mão, teriam conquistado o mundo. E é verdade, porque o poder de divulgação do X
tem sido muito grande para essas teses malucas, fazer essas convocações aí, né? O general Mourão se postou, ele, apesar de ser um defensor da ditadura, tudo isso, ele não entrou na tentativa de golpe, ficou afastado do Bolsonaro e agora detonou o Malafaia aí por querer que os militares, a essa altura do campeonato, tentem um golpe, né? O fato é que o Moraes, ele captou exatamente o que está acontecendo no Brasil. E um general do clube militar, o presidente do clube militar, que é lá no Rio de Janeiro, que é o coração do golpismo de pijama, afirmou que o golpe foi um evento que salvou o Brasil. E você vê que esses pedidos golpistas aí do Malafaia estão animando uma parte dos militares. São os de pijama? São, mas eles têm ligações com os militares da ativa. O Barroso desdenhou um pouco das pesquisas que falam sobre o que a população quer sobre o Bolsonaro, né, e sobre a anistia aos presos do 8 de janeiro, dizendo que pesquisa não pode interferir no julgamento, apesar de que a pesquisa diz que a maioria dos brasileiros é contra a anistia aos golpistas que quebraram os sedes dos três poderes e a favor da prisão de Bolsonaro. O que importa em tudo isso é que o Malafaia está seguindo o caminho do Daniel Silveira, que ameaçou o Supremo. Vamos ver o que aconteceu com ele. O que acontece, Faquinha, por várias e várias vezes eu já te imaginei levando uma surra. Quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte aí? Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar o deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PTB, por atos antidemocráticos e ameaças ao STF e seus ministros. Pois é, Daniel Silveira, por falar coisas como essa que o Malafaia falou, foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, quase 9 anos de prisão. Malafaia está indo no mesmo caminho. O que eu posso dizer para você é o seguinte: os pronunciamentos do Malafaia, da Michele Bolsonaro e do Nicolas Ferreira estão sendo investigados. O STF mandou investigar e o primeiro da fila é o Malafaia. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.